especificamente ao incremento de ganhos sociais, de formas mais consistentes e abrangentes de regulação pública do mercado de trabalho. Indicações de uma agenda de pesquisa. É com base no raciocínio e proposições apresentadas acima que sugerimos uma agenda de pesquisa com ênfase na dimensão social do desenvolvimento, suas possibilidades e limites, com especial atenção às ações e dinâmicas orientadas para territórios que conformam ou reconfiguram arranjos produtivos institucionais, centrada nas novas dinâmicas sociais do trabalho, com destaque para os momentos de emergência de conflitos e seus processos de institucionalização. Isso nos coloca, por outro lado, em posição de diálogo crítico com a bibliografia, que não dá a devida relevância ao tema do trabalho nos estudos atuais sobre o desenvolvimento, em uma mão, ou no que se refere ao tema da nova questão do desenvolvimento nos estudos do trabalho. Obrigado. Os temas foram escrupulosamente respeitados. Acho que haverá espaço para 2 blocos de perguntas. Um bloco, 4 participantes, o segundo 4, mas eu só pediria muita atenção a não se estender nas perguntas para que o máximo de pessoas possam perguntar e os palestrantes possam dar respostas mais extensas, mais explicativas. Então está aberto o primeiro bloco, vai até ao meio-dia. O terceiro palestrante, como está se posicionando o movimento sindical frente a esse evidente processo de desindustrialização que o país está passando? Eu queria fazer um comentário para o Zé Ricardo. E talvez a RAIS não seja um bom instrumento para análise da precariedade. Você pode ter um processo de geração de bons empregos formais, em grande número, não sei o quê, mas a RAIS não capta os outros empregos precários que estão sendo gerados fora da linha. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a queda na renda média dos trabalhadores metalúrgicos na região decorre do fato justamente do aumento brutal do emprego. No começo, você tem a instalação das empresas com trabalhadores mais qualificados, etc. E aí entra a turma menos qualificada e rebaixa o salário médio. Então não é uma questão de que está piorando o salário das pessoas. Está entrando muito mais gente no mercado de trabalho e puxando a média para baixo porque os novos salários são mais baixos. Então não é uma piora, por exemplo, dos salários anteriores. Só um comentário em relação a... Quero cumprimentar toda a mesa e quero dirigir uma questão para o Maurício sobre a questão. A estrutura sindical brasileira, especialmente no seu topo das confederações, ela se fragmentou de uma maneira muito forte nos últimos anos. Mas isso parece que não ficou só na estrutura central, não é? Isso se espalhou, a fragmentação se espalhou por setores intermediários até os sindicatos de base, especialmente nas atividades de serviços, vendo que fortemente isso não é na questão praticamente do sindicalismo docente, que é um sindicalismo forte. Então, a gente também percebe, digamos, no topo, uma forma de articulação internacional desses segmentos que ainda não conseguiram uma certa forma diferente de inserção internacional, né? Através de contatos e de ações, especialmente com países que passaram por crises muito recentes e muito fortes, né? Então, eu queria que você examinasse um pouco essa questão da fragmentação, especialmente na linha do topo, e se puder também entrar na questão da base sindical, dos sindicatos interessantes. Vamos lá, 3 perguntas. Primeiro, Zé Ricardo, acho que a questão que se apresenta para as
inquietações para pensar como é que se dá no espaço local o impacto desses grandes investimentos, que vão reconfigurando esse espaço nas suas diferentes dimensões abordadas. Mas a questão que coloca é muito singela, que é quando se apresenta, prevalece o contrato ao prazo indeterminado, que é a contra-tendência, vamos chamar internacional, que avança a questão do contrato atípico, mas aqui também temos que olhar qual é a característica desse contrato por prazo indeterminado. Então, o empregador tem absoluta liberdade de dispensar na hora que ele for conveniente, pagar uma multa, mas tem liberdade. Então, ou seja, tem uma característica própria, porque aqui prevalece mesmo o contrato por prazo indeterminado, que tem a ver com a flexibilidade nossa na própria forma de regulação. Isso. Mas também a pergunta é, do ponto de vista sindical estritamente, dá para identificar que existe capacidade de mobilização, de ação coletiva, que isso vai se construindo ao longo do tempo, nos lugares que estão pesquisando? A BC sabe, mas nos outros locais, como é que essa questão fica? Maurício, só uma questão muito rápida. A Confederação Sindical das Américas está tentando formular um projeto de movimento para pensar a América. Qual a tua, se você não sei se estudou isso e tal, se não estudou, tudo bem. Qual a tua análise para dialogar com o Veras sobre como os sindicatos estão discutindo esse projeto de movimento para as Américas aí por meio da CSA? Veras, aqui. Veras, eu acho que a abordagem que se apresenta, do ponto de vista colocando toda a questão do debate, acho extremamente pertinente, mas a questão fundamental para a gente colocar é o seguinte, se você olhar o chamado desenvolvimentismo, mesmo você colocou, não teve mudanças estruturais, aproveitou certa onda da economia internacional mais favorável, que os países exportadores de commodities acabaram se dando bem, e esse processo se esgotou, de certa forma, apesar, vou chamar, o que eu chamo de se repetir, apesar disso, ainda nas eleições de 2014, foram eleitos governos com vieses mais, vamos chamar, identificados com esse projeto, ou com diferenças, claro, substantivas entre si, mas identificado com o desenvolvimentismo. Os resultados eleitorais recentes da América Latina mostram isso. Então, o que queria colocar, e a questão que eu queria colocar, como é que hoje, com a mudança do cenário econômico, a mudança, se eu pegar o caso brasileiro, com a ofensiva do capital financeiro, de colocar certas regras do jogo, no embate de classes, de disputa, de conflito existente, como é que hoje você consegue imaginar uma agenda desenvolvimentista considerando essa alteração do cenário e das disputas concretas colocadas, que não é no campo, vamos chamar, ideal, mas é um campo de disputas muito acirradas em que várias dessas ideias, vou chamar mais de protagonismo do Estado, estão perdendo força, inclusive na sociedade. Obrigado pelos comentários. Eu vou te consultar quando eu faço. Mas queria tentar falar um pouco com relação à questão do sindicato nesses espaços de novos investimentos, etc. Naturalmente, as empresas buscam os novos espaços, tendo em vista que esses novos espaços não têm uma história sindical, uma tradição sindical grande, acumulada, etc. E isso justifica conseguir impor um salário que é mais baixo, que é, curiosamente, ao contrário de outras categorias profissionais, principalmente dos bancários, os metalúrgicos contadores não conseguem ter um acordo nacional, porque exatamente se fosse possível um acordo nacional, todas essas vantagens relativas ao salário desapareceriam. Né? Então, as ameaças de busca de acordos nacionais levaram, em geral, as empresas a ameaçarem os trabalhadores dos sindicatos, dizendo que então nós vamos sair daqui, vamos voltar para onde a gente estava, etc. Né? Então isso já aconteceu e, evidentemente, no sul fluminense, principalmente, acontece uma coisa curiosa, que os sindicatos, até mesmo em momentos de crise,
aplaudem a vinda de novos investimentos, mesmo com salários inferiores a outras regiões. Agora mesmo eu recolhi um anúncio do boletim do Sindicato de Metalúrgicos de Volta Redonda, em que aparece o presidente junto com o Carlos Gossen da Nissan, inaugurando a Nissan e louvando, né, a vinda da empresa para aquela região, por razões óbvias, porque traz emprego, porque movimenta a economia, e etc, etc. Mas, de qualquer forma, o sindicato se encontra numa situação, digamos, contraditória, né, de almejar novos empregos, sendo esses empregos com uma possibilidade, enfim, de mais precários. Enfim. Eu acho que o Dari tem razão com relação à coisa do contrato, né? Eu acho que, mas de qualquer forma, inclusive o mercado de trabalho cresceu ao longo desses anos, né? Então abriu a possibilidade para novas contratações. Mas o sindicato, com relação ao sindicato, a gente tem que considerar que as empresas procuram situações de greenfield. No caso do Sul Fluminense, uma situação curiosa, porque é uma região tradicional na indústria, que a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada nos anos 40 pelo Getúlio, etc., e concentra uma quantidade, chegou a concentrar uma quantidade significativa de trabalhadores. A cidade de Volta Redonda é uma cidade empresa, uma cidade dominada pela empresa durante todos esses anos. Toda essa região da automobilística é uma região em volta de Volta Redonda, distâncias de 10, 20, 15, 30 quilômetros, na Resende, Porto Real, etc. Só que as empresas acharam uma situação de greenfield dentro de um espaço brownfield. Quer dizer, então uma região, e como é que eles conseguiram, qual a vantagem que eles tiveram? No processo de contratação, né? A contratação dos trabalhadores tinha uma condição deles não terem experiência sindical e não serem de Volta Redonda. Então, também tem essa, digamos, essa estratégia, né? Até mesmo, e por que o Sul Fluminense? Porque o Sul Fluminense está perto, as empresas foram instaladas lá e não trouxeram com elas as empresas fornecedoras de primeiro nível, essas continuaram no ABC ou em outras regiões do corredor Rio-São Paulo, então não era necessário, nem era vantagem, né, refazer todo o complexo industrial, embora isso esteja lançando agora, mas usufruir dos salários mais baixos e colocando, na verdade, os trabalhadores nessa situação. Um survey que a gente fez na fábrica da Volkswagen de Resende mostra que 80% dos trabalhadores são de Resende, moram em Resende, não são de Volta Redonda, não são de Barra Mansa, né? Então significa que também, né, o recrutamento se justifica até mesmo nos bairros que são bairros sem tradição de luta, sem tradição operária, etc. O mercado de trabalho da região é um mercado de trabalho marcado pela informalidade e, enfim, o Senai foi acionado nesse processo para formar, né, uma mini linha de montagem que foi construída dentro do Senai para formar esses novos trabalhadores. Só que isso, ao longo do tempo, vai mudando, porque nesse primeiro momento essa força de trabalho era escassa e agora já há um mercado de trabalho, já há uma circulação maior, há uma rotatividade maior de trabalhadores, porque já existe um mercado de trabalho para a indústria automobilística na região, né? Então o sindicato fica nessa situação, mas um exemplo que eu diria em que houve articulação tem a ver com a crise de 2008. A crise de 2008 atingiu o ABC e o Sul Fluminense, e as reações foram evidentemente diferentes, porque o poder, né, institucional do sindicato no ABC é considerável. O próprio sindicato convocou os agentes sociais para compor num seminário importante para pensar, né, alternativas à crise, etc., né, que ocorreu em março de 2009. E no ABC, no Sul Fluminense, isso ocorre através da construção de uma organização chamada Fórum de Emissão Zero, que foi uma experiência muito interessante, porque conseguiu juntar os trabalhadores de movimentos sociais e
empresários de pequeno e médio porte da região que sofreram mais fortemente com a crise, né, com o desemprego. O comércio local se juntou a essa iniciativa e foram acionados, então, os governos estadual e federal, né, para esse processo, e as empresas da indústria automobilística foram instadas a não demitir. Né? Mas, evidentemente, qual foi a contrapartida que eles apresentaram? Tudo bem, então vamos pensar em alternativas locais e regionais para não demissão. Então, coisas do tipo, as prefeituras vão passar a comprar os automóveis das empresas da região como uma forma de segurar o emprego, etc, etc. De qualquer forma, essa articulação institucional que juntou atores sociais que normalmente não se juntam, né, foi uma coisa interessante e, de certa forma, mostra que, apesar da distância, né, que as grandes empresas têm com relação às localidades, há determinados momentos que têm a ver com conjunturas, etc., que permitem que se constituam, mecanismos de constrangimento ou mesmo de novas demandas para essas empresas. Bom, em relação à questão da desindustrialização, acho que até o Ricardo respondeu um pouco, talvez tenha respondido um pouco essa pergunta, acho que tem mais propriedade que eu para falar.